Boa noite, queridos, boa noite, PIB da Vila Capri, boa noite a todos vocês que estão conosco, participando dessa celebração. Ainda dá tempo de convidar seus amigos, faça aí uma sala de vídeo, convide pessoas para participar dessa celebração. Mais uma vez nos reunimos em nome do Senhor, para celebrar a presença do Senhor em nosso meio, para agradecer o cuidado, para agradecer a provisão que nunca tem nos faltado. Nós estamos felizes nessa noite, muito felizes, porque você decidiu participar conosco dessa celebração e porque temos certeza, nós cremos, que o Espírito Santo se faz presente aí na sua casa, aqui onde nós estamos, e juntos, num só coração, num só desejo, estamos reunidos para agradecer, para celebrar, para louvar, para clamar, para ouvir o recado do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Paizinho, mais uma vez nos aproximamos de Ti, Pai, com corações, Pai, sinceros, corações íntegros, corações que desejam realmente Te adorar. Pai, que essa noite seja uma noite de transformação, que essa noite, Pai, cada um de nós tenha um coração apto, aberto para ouvir a Tua voz, para sentir o mover e o toque do Seu doce Espírito Santo. Traz, Pai, conforto para aqueles que precisam. Sana, Pai, as dúvidas daqueles que porventura as tenham. Traz alívio, dá paz ao Teu povo, dá confiança, dá segurança, Pai, de que o Senhor está conosco. Que essa noite seja a noite de alegria, que essa noite seja a noite de celebração, que essa noite, Pai, seja a noite que o Teu povo, que a Tua igreja, que o Teu reino, Pai, separa para Te louvar, para Te adorar, para Te celebrar, para Te oferecer este culto. Nós Te pedimos, Pai, receba-nos, receba a nossa adoração, receba tudo quanto for feito neste momento, aonde quer, Pai, que a Tua igreja esteja reunida, aqui em Araruama, aqui neste país ou qualquer outro lugar do mundo, que tudo que nós fizermos seja para louvor da Tua glória. Receba a nossa adoração em nome de Jesus, nós falamos contigo. Amém, Paizinho. Nós vamos começar a celebração dessa noite adorando ao Senhor com a canção que diz: a Tua igreja canta. É interessante que a igreja do Senhor vai adorar, ainda que cada um na sua casa ou em qualquer lugar, nós vamos adorar juntos ao Senhor. A Tua igreja canta-te, ergue a voz e celebra o nome do Senhor, e juntos nós vamos dizer que o Senhor é Rei. Adore ao Senhor conosco. Amém. Estrela
Vamos juntos, tua igreja. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar.
Agora nós vamos passar para o nosso momento de oração. Pegue sua Bíblia e abra Filipenses 4, versículos 6 e 7. Nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor, nisso pensai. Esse texto ele é muito apropriado para este momento. Algumas versões diz que não andeis ansiosos por coisa alguma. Quantas coisas tem tirado a nossa ansiedade, tem nos dado ansiedade, tem tirado a nossa paz. Quantas são as dúvidas, queridos? A Bíblia nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma. E interessante que ele nos dá a fórmula. Como que eu posso deixar de ser ansioso? Ele nos diz: faça o seguinte, pense em tudo que é bom, tudo que é de boa fama. Olha que coisa interessante. Tire dos seus pensamentos essas notícias terríveis, né? Tantas coisas ruins, tantas coisas que nos tiram a paz. Tira isso da sua mente e coloque na sua mente aquilo que a Bíblia nos diz. O quê? Buscai primeiro o reino de Deus. Tudo o que é bom, tudo o que é perfeito, tudo o que é agradável, a vontade de Deus, a Bíblia. Aproveite esse momento para ler a Bíblia, para se aproximar do Senhor. Aí você vai encontrar essa paz, aí você vai encontrar essa segurança que a palavra nos garante. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, e esse é o seu momento de você entregar ao Senhor as suas ansiedades, as suas questões, falar para o Senhor dos seus pedidos. Esse é o momento. E quando nós terminarmos essa canção, deixa tudo isso no altar do Senhor, e a partir de então, receba a paz do Senhor, a segurança que só Ele pode dar. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Faça a sua oração, convide os seus familiares, deem as mãos. Não perca esta oportunidade, queridos, de nutrir também este relacionamento com a família. Este é um momento de aproximação familiar. Vamos orar? Paizinho, nesse momento nós colocamos diante de Ti os nossos anseios, as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Pai, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que se passa em nosso coração. O Senhor sabe, Pai, os nossos medos mais profundos. O Senhor sabe, Pai, aquilo que tira o nosso sono. E nós queremos, Pai, entregar tudo no Teu altar. Nós queremos, Pai, a partir de agora, encher a nossa boca de louvor, de alegria, de gratidão, porque não nos falta motivos, Pai, para Te adorar e para Te agradecer. Nós queremos, Pai, assim como o texto nos orienta, pensar nas coisas boas, na provisão que o Senhor tem nos dado, nas bênçãos e nos milagres que temos experimentado dia após dia. Que o nosso coração e que a nossa mente se encha da Tua presença, da Tua palavra, de bons conselhos, Pai, de orientações divinas, e que nós deixamos de lado tudo que não venha de Ti. Que essas notícias maldosas de derrota, Pai, não nos influenciem ao ponto de ficarmos deprimidos ou desesperados, mas que o nosso coração se encha do Teu Santo Espírito, que o nosso coração, Pai, se encha dessa paz, e que da nossa boca, Pai, dos nossos lábios saia a adoração, louvor, palavras de bênção, Pai. Que da nossa boca, Pai, saia apenas aquilo que é de acordo com a Tua vontade. Te entregamos, Pai, os nossos pedidos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor já está nos ouvindo
e nos atendendo. E que essa noite seja a noite de louvor. Que cada um de nós tenha um coração cheio de gratidão. Receba, Pai, os nossos pedidos e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Paizinho. Amém. Vamos adorar o Senhor. Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Não Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve.
Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Nessa noite, para tanto, quero convidar você a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 18 ao verso 27. Nós iremos nessa noite meditar nesta porção da Escritura. Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 27. E vou ler aqui na minha versão. Diz assim a palavra do Senhor: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente pela adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos por aquilo que não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Querido, nessa noite eu queria compartilhar com você um pouquinho uma percepção que eu tenho, talvez algo que tenha incomodado o coração de algumas pessoas que até então estavam caminhando e firme na igreja e vinham construindo, ou talvez tenham sido alimentados com uma falsa ideia sobre a verdadeira natureza do que significa ser filho de Deus. Querido, não é muito difícil para você perceber que a grande parte da proposta que nós víamos ser veiculado em canais de televisão, em programas de rádio, em grandes espetáculos midiáticos acerca do Evangelho, apresentava para as pessoas uma proposta de evangelho que trazia satisfação imediata, resolução de problemas, felicidade nessa terra. E aqui entra um ponto muito crucial. Por quê? Como que nós podemos então associar esse momento difícil, esse momento de dificuldade, com o fato de sermos filhos de Deus? Talvez algumas pessoas estejam se questionando: pastor, mas eu sou um cristão, por que eu estou passando por isso? Hoje, na parte da manhã, nós conversamos um pouco sobre que tipo de lições o Senhor tem reservado para nós nesse período de quarentena, esse período de isolamento, de distanciamento social. Então, irmão, é muito importante que você perceba algo que a palavra nos ensina. A palavra de Deus nos ensina, e esse texto de maneira particular, ele vai apresentar e vai construir para nós um pensamento de que sofrimento, ele faz parte do processo da vida cristã. O sofrimento, ele não é desassociado da vida cristã. Pelo fato de você ser um evangélico, pelo fato de você ser um servo de Deus, uma serva do Senhor, isso não é prerrogativa para que você não sofra, para que você não enfrente verdadeiros dilemas em sua vida, assim como todos nós estamos vivendo nessa hora. E muito pelo contrário, o que o apóstolo Paulo vai trazer para nós aqui é uma construção de que sofrimento e glória, eles caminham juntos, estão trabalhando juntos. Veja só o que o texto está dizendo no Romanos capítulo 8, verso 17, um verso anterior do texto que eu li: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ok? Muito bom isso, não é verdade?
Se você é filho, então você é herdeiro de Deus, e isso é muito bom, isso é uma promessa, isso quer dizer que você tem acesso às bênçãos de Deus sobre a sua vida, isso é muito legal, todo mundo certamente dirá amém. Mas preste atenção que o texto não acabou, o texto vai dizer assim: e de fato, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que ele interprete o texto, leia o texto com um pouco mais de atenção. Você sim vai participar, é claro que existe promessa, existe bênção, existe vitória de Deus para a sua vida, mas o que este texto está dizendo é que sofrimento e glória caminham juntos, e aqui eu vou insistir no tema que eu tenho dito para vocês ao longo desse tempo, de que o Senhor, nós estamos contemplando o sofrimento, estamos percebendo o sofrimento, está patente aos nossos olhos, agora talvez seja o momento de começarmos a olhar e perceber a glória. Que tipo de glória o Senhor tem preparado para nós? Que tipo de coisa extraordinária Deus tem preparado para a nossa vida? Querido, é muito interessante perceber essa comparação. O versículo 18 do texto que lemos, ele vai declarar então o seguinte: olha, eu considero que os sofrimentos atuais do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Veja só que coisa curiosa. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo para você: o sofrimento do tempo presente, o sofrimento que você vive agora na sua vida, não pode ser comparado, não tem comparação com a glória que há de ser revelada. Veja mais uma vez a estrutura presente. A estrutura está presente. Sofrimento, um sofrimento necessário, um sofrimento que Deus permite na nossa vida, mas que nos conduz de maneira inegável a uma glória que há de ser revelada. Querido, é exatamente essa construção que o apóstolo Paulo faz em toda a sua carta aos Romanos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, ele ainda vai chegar a declarar assim: olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Escrevendo aos Coríntios, à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo aqui vai mais uma vez reafirmar a sua teologia, a sua doutrina de que sim, o cristão passa por sofrimento, que é possível sim um servo de Deus, uma mulher de Deus, passar por lutas tremendas nessa vida, mas o que ele declara e que você não pode esquecer é que isso produz uma glória eterna, acima de toda comparação. Querido e amado irmão, guarde essa palavra em teu coração. O sofrimento desse tempo presente está construindo para a tua vida uma glória excelente. Deus está preparando para você algo extraordinário, acima de toda comparação. O que Deus tem preparado para a igreja brasileira nesse tempo de quarentena é algo além de toda comparação. Querido, o Senhor tem preparado algo para nós, e eu não tenho dúvidas ao falar que após este tempo nós precisamos ser completamente diferentes. Eu não quero voltar ao normal. Tenho ouvido muita gente falar isso. Ah, pastor, quero que acabe essa quarentena para voltar ao normal. Eu não quero voltar ao normal. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa transformada, eu quero que a minha igreja seja uma igreja transformada, absolutamente diferente, uma igreja antenada, conectada com a vontade do Senhor. Querido, essa é a relação que essa noite eu gostaria que você atentasse. Sofrimento e glória andam juntos na caminhada cristã. Hoje nós estamos contemplando o sofrimento, estamos percebendo o sofrimento na nossa vida. Não tenha dúvida que em breve veremos a glória, veremos o extraordinário do Senhor acontecendo. Quando Jesus proferiu o célebre Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele faz essa comparação. Ele vai nos mostrar de maneira muito clara e didática que sofrimento e glória fazem parte do processo que ele conduz os seus discípulos a caminhar. Veja o que está escrito lá no versículo 4 de Mateus capítulo 5: bem-aventurado, ou felizes, bem-aventurado os que choram. Olha, o sofrimento,
porque serão consolados. Glória. Amém? Está entendendo? Versículo 6: bem-aventurados que têm sede, fome e sede de justiça, sofrimento, porque serão saciados. Glória. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, perseguidos por causa da justiça, sofrimento, porque deles é o reino dos céus, a glória. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Sofrimento. Versículo 12: alegrem-se, regozijem, porque grande é a recompensa de vocês. É claro, gente, o texto não precisa fazer uma grande exegese, não precisa ser um grande intérprete da Bíblia para perceber que sofrimento e glória fazem parte do processo educacional de Jesus. Ele está conduzindo a sua igreja de maneira extraordinária para viver, para experimentar as obras gloriosas que Ele está fazendo. E eu creio de todo o meu coração que Deus tem feito algo glorioso. Deus tem feito algo glorioso, está fazendo algo glorioso na nossa vida. Versículo 19 de Romanos 8, ele tem uma palavra, vai dar um destaque para aqui, uma coisa muito importante que eu queria que você atentasse, e destaque esse que justamente inspirou o tema desta mensagem, que é o tema na ponta dos pés. Na ponta dos pés. O texto do versículo 19 fala assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda com grande expectativa. Essa palavra, grande expectativa, essa palavra na língua grega é apocaradóquia, grande expectativa. E eu queria lembrar aqui de um momento da minha vida, antes de explicar essa palavra, antes de explicar o que isso tem a nos ensinar. Eu me lembro quando eu era criança, aqui em Araruama, há muitos anos atrás, essa época de 7 de setembro, era um momento muito interessante. As ruas ficavam lotadas, aquela rua principal da Igreja Católica, muita gente se aglomerava ali para assistir as escolas que iam marchando, todo aquele processo que quem é de Araruama raiz lembra muito bem desse tempo. Eu me lembro que eu era criança e minha mãe levava para ver o desfile de 7 de setembro. E chegando lá, aquela multidão, as pessoas desfilando, as escolas, a bateria, aquilo tudo muito bonito. E eu ainda pequeno, querendo ver aquele espetáculo que passava aos meus olhos, uma coisa grandiosa, eu não conseguindo ver por causa da multidão, eu fazia todo o esforço necessário para poder contemplar, ficando na ponta dos meus pés, como eu estou aqui agora, ficando ao máximo na ponta dos pés, para ver se eu conseguia contemplar alguma coisa por cima da cabeça das pessoas, se eu conseguia ver algum detalhe importante, bacana daquela grande festa. Apocaradóquia, essa palavra grega estranha, é exatamente isso que significa: ficar na ponta dos pés para ver por cima, ficar na ponta dos pés para contemplar por cima de algo, para você poder perceber algo que está acontecendo além daquilo que está à sua frente. Igreja do Senhor, igreja de Jesus, meus amados irmãos, aqui da PIB da Vila, essa palavra é a palavra que Deus colocou em meu coração para trazer para você. É tempo da igreja ficar na ponta dos pés e olhar por de cima dessa situação, olhar além dessa tribulação, olhar além desse sofrimento e ver o grande e extraordinário processo que Deus tem conduzido a sua igreja. Algo extraordinário de Deus tem sido preparado, irmãos, e infelizmente muitas pessoas só estão olhando aquilo que está patente aos olhos, o sofrimento. Mas se você ficar na ponta dos pés, você vai poder ver além. Veja além. Deus está fazendo algo, Deus está no controle da história. O nosso Deus é um Deus poderoso, soberano. Ele tem preparado algo glorioso para a sua igreja, para você, para a sua família. Olhe além, fique na ponta dos pés e veja aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito algo extraordinário. Querido,
Ficar na ponta dos pés é você contemplar e perceber que o sofrimento, embora faça parte da nossa vida, o sofrimento faz parte da vida. A Bíblia fala lá em Gênesis que a terra produziria espinhos, abrolhos, que seria a vida penosa, que a vida difícil, sim, é complicado. Jesus não deixou dúvidas para nós, quando Ele mesmo nos ensinou, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, eu não creio no evangelho que tem enganado as pessoas acerca desse tema. Na verdade, eu penso que muitos têm se enganado, têm fechado os seus olhos para essa verdade. Sim, é verdade, existe sofrimento, há luta tremenda em nossa vida, mas o Senhor nos conclama como igreja a olhar além, a perceber que o sofrimento faz parte da nossa história e não existe a menor possibilidade de nos desviarmos do sofrimento. Já disse aqui na minha igreja, eu sempre lembro isso, que a vida humana é permeada de sofrimento. Para você chegar nesse mundo, a mamãe sofre. Para você sair deste mundo, você deixa pessoas sofrendo. Veja que nascimento e morte são processos que envolvem glória, alegria, grande contentamento, tá? Mas também envolve sofrimentos. Quando a criança chega ao mundo, a mamãe sofre, e todas as pessoas ao redor se alegram. Quando a pessoa morre, as pessoas sofrem, mas há grande alegria e contentamento no céu. Então veja que sofrimento e glória andam juntos na nossa caminhada, na nossa história. Querido, o apóstolo aqui vai nos conduzir ao pensamento de que a própria terra foi conduzida à inutilidade. No seu sentido original, aqui ele quer dizer a futilidade, algo sem sentido, algo transitório, sem propósito. Ela expressa o absurdo existencial de uma vida vivida aprisionada ao tempo, ao espaço, sem nenhum ponto de referência definitivo, seja relativo a Deus ou até mesmo à eternidade. Está tratando esse texto aqui da tragédia de uma vida vivida sem uma perspectiva mais ampla de sua existência, como se o aqui e o agora fosse tudo que importasse. Irmãos, infelizmente, temos percebido isso no meio da igreja evangélica no Brasil nesse tempo. Essa é uma das grandes críticas que eu tenho aqui ao longo da nossa caminhada como igreja. Uma construção de pregação, uma construção de teologia que tem sido pregada como se tudo que importasse fosse o aqui e o agora, como ser próspero, não ter sofrimento, não padecer dificuldades, fosse um ato de prova, um ato contundente que provasse que essa pessoa era abençoada por Deus. Irmãos, se tudo que você espera é nessa vida, a Bíblia diz que de todos os homens, você é o mais miserável. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 declara isso. Se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, de todos os homens, nós somos os mais miseráveis. Se tudo que você espera de Jesus é provisão nessa terra, é cura de uma doença, resolução de um problema imediato, e não tem nenhum tipo de expectativa futura, meu irmão, a Bíblia é muito clara, não sou eu que estou dizendo, é ela que diz. Você é miserável, você não entendeu absolutamente nada, porque existe muito mais além. Querido, viver essa vida sem ficar na ponta dos pés e olhar além de toda essa aparente futilidade da vida e perceber que existe algo glorioso acontecendo. Queridos, a vida aqui na terra constitui apenas um obstáculo para vermos o que realmente está acontecendo na história da humanidade, que é o desenrolar dos propósitos eternos de Deus. Tem muito crente ficando surpreendido, tem muito crente assustado. Eu não sei com o que, gente, que vocês estão assustados, eu não sei com o que vocês estão tão preocupados. A Bíblia já falava sobre isso há tanto tempo atrás. O Senhor está no controle da história, a história está caminhando a um ponto de convergência entre a nossa história e a manifestação da glória de Deus. Está chegando, irmãos, o tempo que toda essa bagunça será desfeita de uma vez por todas. Está chegando o dia do Senhor, igreja, e nesse dia toda a futilidade e aparente insignificância da nossa existência será devidamente revelada em algo glorioso, extraordinário. Por isso,
eu quero convidar você a ficar na ponta dos pés e olhar além, e ver além das suas lutas, olhar além dessa quarentena, olhar além dessa pandemia, olhar além da tragédia. É uma tragédia, irmãos, não estou aqui minimizando os danos, é uma tragédia, algo terrível, mas sempre haverá na nossa história. Olhe além, olhe além, olhe além, fique na ponta dos pés e perceba uma marcha triunfal que tem se colocado a postos, uma trombeta que está prestes a soar. Basta que você esteja atento, basta que você ouça atentamente, e você ouvirá esse clamor, ouvirá esse chamamento de Deus da sua igreja. Romanos capítulo 8, versículo 24, vai nos dizer a palavra: porque nessa esperança nós fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Depois de ter feito toda a exposição sobre a manifestação dos filhos de Deus, o porvir, tá? Aqui ele vai transicionar o assunto para uma questão muito importante: a esperança. A esperança vai nos dizer que nessa esperança nós fomos salvos para a eternidade, não fomos salvos para outra coisa senão para esse momento apoteótico. Querido, o que esse texto está dizendo para a gente? Esse texto está alertando e chamando você ao entendimento que Jesus não morreu na cruz para tornar você próspero, rico e sem problemas nessa terra. Jesus morreu na cruz para salvar você do pecado, para salvar você da condenação eterna, que em breve, muito breve, virá contra toda a humanidade. Querido, Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, e não para tornar a sua vida aqui um passeio encantado pelo bosque. Não é isso, absolutamente não. Querido, essa é a esperança pelo qual fomos salvos, uma esperança que não se vê, nós não estamos vendo, embora aquele que tem ouvido, ouça, aquele que tem entendimento, tem entendido muito bem o que tem acontecido nesse tempo. Irmãos, esse texto aqui vai tratar para a gente sobre a relação que nós temos com as coisas que cremos que acontecerão, mas ainda não aconteceram. Tenho certeza que você que está me ouvindo hoje aí, um profissional da área da saúde mental, há de concordar comigo que a esperança é algo essencial na vida da pessoa, especialmente nesse tempo, especialmente agora. Como que um coração esperançoso, uma mente esperançosa ajuda a vencer a quarentena, o isolamento social, quem sabe até mesmo a Covid-19, no sentido de enfrentar essa doença, a relação emocional que nós temos com essa doença também. Querido, a Bíblia fala, lá em Provérbios capítulo 13, que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Temos necessidade de ter esperança. Nós fomos criados para ter esperança. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que a esperança pelo qual fomos salvos é uma esperança que não se vê, e leva-nos inegavelmente a transitar aqui pelo ambiente, nós que andamos por esse ambiente das dúvidas, dos questionamentos, das incertezas, tá? Começamos a pensar: peraí, mas pastor, eu tenho tantas dúvidas, eu tenho tantos questionamentos, pastor, eu tenho andado por um deserto de desesperança, o meu coração está sem esperança. Irmãos, nós fomos ensinados, fomos doutrinados a crer sempre, fomos ensinados que é deselegante alegar a nossa incredulidade diante dos outros, como se nós tivéssemos que fantasiar, mascarar um evangelho sem crise, um evangelho de convicções plenas, perenes, absolutas. Mas não é assim, gente, não é assim. A esperança é uma necessidade para nós, mas todos nós temos os nossos momentos de dificuldade. Eu tenho, você tem. Me lembro aqui de um momento que nós vivemos aqui na igreja. Nós tivemos um encontro de adolescentes, nós fizemos um viradão, a noite toda, uma campa dentro, e fizeram esse viradão. Os adolescentes fizeram um paredão com o pastor, me colocaram no paredão. Eles podiam perguntar o que eles quisessem.
E tiveram muitas perguntas, gente, das mais escabrosas possíveis. Mas eu me lembro que uma pergunta falou muito ao meu coração. Alguém perguntou assim: pastor, você já pensou em desistir? Já pensou em desistir? E talvez a resposta mais elegante, mais espiritual de um pastor seria: lógico que não, claro que não, nunca eu vou pensar em desistir. Todos os dias, quando acordo, o telefone vermelho de Deus toca na minha casa e eu falo com Deus diretamente, face a face. Talvez essa fosse a resposta mais espiritual e mais hipócrita que alguém poderia dar. A minha resposta, não muito espiritual, mas sincera, foi: querido, toda segunda-feira eu penso em desistir. Toda segunda-feira eu penso em desistir. É claro, gente, todo mundo sofre, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem momentos de insatisfação. A nossa esperança que se retarda faz adoecer o coração. Eu não estou protegido disso, e nem você, querido e amado, que está na sua casa nesses dias de quarentena, está sofrendo, o coração está machucado, e você ainda tem que conviver com essa perturbação da sua mente. Pastor, como é que eu posso ter dúvidas? Como é que eu posso ter minha fé abalada se eu sou um servo de Deus? Você tem dúvidas e você tem a sua fé abalada porque você é ser humano. Você vai enfrentar isso, faz parte do processo, não fica preocupado com isso. Agora, essa dúvida precisa levar você a um momento de maior reflexão, precisa levar você a uma maturidade, a um crescimento. Então não se espante em ter dúvida. Deus não se escandaliza com as suas dúvidas ou incertezas, mas Deus ama as suas resoluções. Quando você ultrapassar isso, como é que você vai viver? Querido, se você olhar ao redor, você vai ver muitos motivos para desistir, muitos motivos para deixar se abalar e se alarmar. Mas eu quero convidar você, junto com o apóstolo Paulo nesse texto, a apocaradóquia, a ficar na ponta dos pés e a olhar por cima de toda notícia ruim, de tudo que tem de ruim acontecendo nessa terra, e perceber que existe algo glorioso acontecendo. Existe um desenrolar extraordinário dos propósitos eternos de Deus. Querido, não se engane, Deus está no controle disso tudo. Foge ao meu entendimento e ao seu também, mas Ele está no controle de todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 1 até o 5, ele vai falar, lá no versículo 5, ele fala assim: olha, a esperança não decepciona. Aquele que coloca a sua esperança no Senhor não é decepcionado. A esperança que é depositada em Deus não decepciona. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, ainda vai falar assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa própria fraqueza. Olha que coisa interessante, o Espírito Santo ajuda na nossa fraqueza. Ele sabe que você é fraco, Ele sabe que você tem dúvidas, Ele sabe que o seu coração pode estar nessa hora adoecido, cansado de tanto sofrimento, de tanta dor, mas Ele o convida. Olha, Ele conhece, Ele sabe, e Ele o ajuda nesse tempo de fraqueza, Ele o ajuda nesse tempo de dor. Irmãos, fique na ponta dos pés e admita a sua fraqueza, reconheça as suas dificuldades. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, o apóstolo Paulo fala: sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Só quando nós reconhecermos nossas próprias fraquezas, olharmos por cima delas, perceberemos que há algo glorioso de Deus acontecendo. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Considero, pois, que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus tem algo extraordinário para revelar para nós. Essa palavra Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, querido e amado, que está acompanhando esse culto online pelo YouTube ou pelo Facebook. Onde você estiver, eu gostaria de convidar você nessa hora a ficar na ponta dos pés e olhar por cima de toda essa dor, olhar por cima de todo esse sofrimento. Sofrimento e glória andam juntos no processo didático de Deus. O sofrimento nós estamos vendo. O meu convite para você hoje: se esforce um pouquinho, fica na ponta dos pés, peça ao Senhor para que renove as suas esperanças e olhe além de tudo que está patente em nossos olhos, e você verá
você verá que algo glorioso está sendo construído para você. Deus está preparando algo maravilhoso para a sua vida, para a sua família. A quarentena vai acabar, essa pandemia vai passar. Eu já decidi, eu não quero voltar ao normal. Ao normal? Qual normal? Qual é o normal? Aquele antigo? Não. Eu quero viver algo melhor. Eu sei que Deus tem nos conduzido a esse entendimento. Hoje, na parte da manhã, eu relembrei mais uma vez uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, irmãos. Eu não quero passar por todo esse sofrimento e simplesmente perder as lições, ignorar as lições que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para nós. Seria um grande prejuízo, uma grande perda de tempo, de tudo, você passar por tudo isso e voltar ao normal. Normal não. Deus quer que você experimente algo glorioso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai eterno, eu te louvo, porque de maneira incrível e extraordinária, o Senhor é capaz de construir algo glorioso através do sofrimento. Eu não sei, ó Deus, o que Tu tens preparado para nós. Diante dos nossos olhos, só conseguimos contemplar aquilo que é visto por todos nós: sofrimento, angústia, pessoas morrendo, muita enfermidade, desespero e desesperança. Mas, ó Pai, queremos nessa noite ficar na ponta dos pés e olhar além, olhar por cima dessa realidade e perceber que algo glorioso está sendo construído pelo Senhor para nós. Não queremos voltar ao normal, queremos ser pessoas melhores, famílias melhores, chefes de casa, mulheres melhores. Queremos ser uma igreja melhor, queremos ser uma nação melhor. Pai, ajude-nos a perceber as lições que o Senhor tem reservado para nós dentro de toda essa luta e sofrimento que vivemos. Abençoa cada um, ó Pai, que está ao alcance da minha voz. Se porventura está vivendo momentos de tristeza, de desesperança, renova a fé nos nossos corações. Coloca um renovo de esperança em nós, Senhor, porque de fato todos nós estamos sujeitos, eu estou sujeito, e cada um de nós está sujeito a momentos de crise, de dificuldade, que a nossa fé começa a minguar. Mas é nessa hora que nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo nome um dia eu terei. Toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Minha esperança não é terrena, minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa de glória não vai
Querido, muito obrigado por você estar conosco aqui, mais uma vez. Que Deus abençoe você, a sua família. Tenha uma semana extraordinária, maravilhosa. Vamos continuar orando pela nossa nação, vamos continuar orando pela nossa cidade, vamos continuar servindo. A sua igreja está trabalhando muito nesse tempo. A igreja não parou. Os nossos cultos presenciais, sim, não estão acontecendo, é verdade. Mas, irmãos, Deus tem colocado diante de nós grandes oportunidades de sermos luz e sermos sal. A sua igreja está aberta de segunda a sábado, das 2 da tarde às 18 horas. Para você vir aqui, se você puder, traga a sua doação do alimento não perecível para a nossa cesta. Lançamos um desafio, há algumas semanas atrás, de levantarmos 100 cestas básicas. Já estamos chegando a 110. Glória a Deus por isso. Temos trabalhado muito, irmãos, aqui. Trabalhado muito. Essa semana abençoamos o lar de idosos, São Francisco de Assis, com uma bela doação. Abençoamos na última sexta-feira o Lar Fabiano de Cristo, que é um abrigo para menores em situação de risco, também com uma bela doação que a igreja ofertou. E assim vamos continuar trabalhando, irmãos, como igreja de Jesus, prontos a repartir o pão, pronto a abençoar os da nossa casa e os de fora, qualquer pessoa, o nosso semelhante. Esse foi o ensinamento que Jesus deixou para nós. Portanto, é muito importante que você, membro da igreja, você que ama essa igreja, continue abençoando a sua igreja, tá? Passa aqui, você que pode passar, evitando as aglomerações, é claro, deixa seu dízimo, a sua oferta. Se você não pode fazê-lo, você pode entrar em contato conosco por outros canais. Eu vou deixar nesse vídeo aqui um link para você fazer contato conosco, tá bom? E quem sabe fazer contato para a gente ver uma outra maneira de você cooperar, de você enviar sua oferta por transferência, um boleto bancário, o que for possível para você estar junto com a gente, nos apoiando nesses projetos. É extraordinário o que Deus tem feito aqui nesses dias. Tenho certeza que a nossa igreja nunca mais será a mesma, tá? Deus tem nos abençoado muito aqui, e o meu desafio para a igreja é justamente esse. Quando terminar essa quarentena, irmãos, eu quero a despensa da igreja vazia. Queremos servir pessoas. Lancei também essa sexta-feira, última sexta-feira, lancei um videozinho chamando para um projeto para darmos assistência ao lar de idosos durante 30 dias com leite, tá bom? 30 dias com leite. Você também pode fazer parte desse grupo, tá bom? Eu preciso de 30 pessoas que possam nos abençoar, tá? Para darmos o leite do lar de idosos durante 30 dias, justamente para abençoar nesse tempo que é um tempo de quarentena. Muitas pessoas não estão indo ao lar para levar sua doação, tá? Estão hesitando de sair de casa. Então a minha intenção é essa, tá? Nós conseguimos aqui uma parceria com um pequeno produtor rural que vai disponibilizar leite in natura para abençoarmos esse lar de idosos, e conseguiu um preço muito bacana, R$ 1,60 o litro de leite, tá bom? A minha intenção é darmos 30 litros de leite por dia, que é o gasto que eles têm diário com 60 idosos que estão internos, tá? Já consegui uma pessoa, um empresário de nossa cidade, se comprometeu a nos abençoar com a metade desse valor, a metade do gasto diário, tá? Que é o gasto de R$ 48 por dia com leite. Metade desse valor, todos os dias, esse empresário estará abençoando. Então eu preciso de 30 irmãos, 30 amigos que entrem nesse projeto solidário comigo para nos abençoar com 24, uma oferta única de R$ 24, tá? Se 30 pessoas diferentes, cada um der R$ 24, nós temos o suficiente para 30 dias de leite para os nossos idosos do Lar São Francisco de Assis. Pastor, esse lar de idosos é da igreja? Não é da igreja, é uma organização não governamental. O pessoal da igreja católica abençoa, e nós também vamos abençoar, irmãos. O Lar Fabiano de Cristo é uma instituição, tá, originalmente da Sociedade Espírita, e nós vamos abençoar, irmãos. Nós vamos estender a nossa mão como igreja de Jesus e abençoar a todas as pessoas. Amém? Você está comigo nisso? Vamos nesse projeto? Ajude-nos nesse projeto, tá bom? Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link. Clica nesse link que você vai falar com a gente em como que você pode fazer parte desse projeto. Uma semana abençoada para você, que Deus te abençoe. Um beijo para você, para toda a sua família, e aguardo muito em breve estarmos juntos aqui também.
Que Deus abençoe a todos.